Há instantes em que a vida parece andar em círculos. Os dias se repetem, os gestos se tornam automáticos e uma pergunta silenciosa começa a nascer. Será que tudo o que sou já está decidido? Ou existe algo em mim que ainda não se revelou? Esse sentimento de vazio que tantas vezes nos visita em meio à rotina não é um engano. Ele é como um chamado discreto, uma voz interior pedindo para que você descubra a melodia única que só sua alma pode tocar. Carl Jung nos oferece uma chave para esse mistério: o processo de individuação. Tornar-se aquilo que se é, integrando a luz e a sombra sem tentar apagar nenhum lado da existência. Dentro desse processo, cada ser humano descobre que traz consigo uma centelha que nunca poderá ser repetida. Uma chama irrepetível, que persiste mesmo quando tentamos escondê-la. Talvez você já tenha sentido que, apesar de estar cercado de pessoas, a sua experiência é invisível, quase apagada. Esse sentimento de anonimato, de caminhar em silêncio, revela uma verdade mais profunda. Sua alma deseja se manifestar de forma única. Jung nos lembra de que estamos mergulhados em um oceano chamado inconsciente coletivo. Mas nesse oceano imenso, cada gota possui uma vibração própria. Cada vida é uma onda que jamais se repetirá. A ciência também nos conduz a essa revelação. Joe Dispenza explica que o coração humano emite um campo eletromagnético, e esse campo registra uma assinatura energética singular. É como se cada um de nós fosse um código vibracional que o universo reconhece. Essa assinatura não pode ser copiada. Ela é a prova de que, mesmo quando tentamos nos encaixar, algo em nós insiste em ser irrepetível. E se o universo fosse uma grande orquestra cósmica? Nesse cenário, você não seria apenas mais um entre milhares de instrumentos. Você seria uma nota essencial, que nenhuma outra poderia substituir. Se faltar a sua nota, a melodia perde uma parte da sua inteireza. Assim também é a sua vida, mesmo que silenciosa, mesmo que às vezes desacreditada, sua presença altera a harmonia do todo. Muitos iniciam sua busca espiritual acreditando que encontrarão ali um abrigo para a alma. No entanto, com o tempo, percebem que o caminho pode se transformar em uma nova prisão. Uma prisão mais sutil, feita de palavras bonitas e práticas repetidas, mas sem vida verdadeira. É a armadilha da espiritualidade padronizada. Todos dizendo as mesmas frases, realizando os mesmos rituais, vestindo a mesma roupagem, como se houvesse um molde único para a conexão com o sagrado. Jung nos lembra que os arquétipos são matrizes universais, mas que cada pessoa os vivencia de forma única. É como se estivéssemos todos diante da mesma melodia ancestral, mas cada um de nós a interpretasse com um timbre, uma emoção, uma intensidade diferente. Quando esquecemos dessa singularidade, transformamos a espiritualidade em repetição mecânica e não em expressão viva. A neurociência também ilumina essa reflexão. Quando buscamos apenas aceitação e validação no grupo espiritual, a dopamina atua como uma recompensa superficial. Sentimos alívio momentâneo, mas não transformação profunda. É como beber de uma fonte rasa, refresca por um instante, mas não sacia de verdade. Assim, confundimos pertencimento com dissolução da própria voz interior. A espiritualidade não é uniforme, não é um padrão a ser copiado. Ela é um espaço de intimidade, onde cada alma traduz à sua maneira o encontro com o mistério. A beleza não está em repetir o que todos dizem, mas em dar forma ao que o seu coração já sabe em silêncio. Mas há partes de nós que preferimos esconder, pensamentos que julgamos inadequados, desejos que nos parecem estranhos, lembranças que carregam vergonha ou medo. Jung nos ensina que justamente nesses territórios ocultos habita a chave da individuação. A sombra não é um erro a ser eliminado, mas uma fonte de energia que ainda não aprendemos a integrar. Quanto mais tentamos nos encaixar, mais nos afastamos daquilo que realmente somos. Ao forçar uma adaptação às expectativas externas, perdemos a frequência original da nossa alma. O paradoxo é que a verdadeira singularidade não nasce das semelhanças que compartilhamos com os outros,
mas das diferenças internas que nos compõem. A força que buscamos tantas vezes está escondida nas partes que rejeitamos. O que parecia fraqueza, quando acolhido, pode se tornar uma potência transformadora. Assim como o diamante que só revela seu brilho ao ser lapidado em suas imperfeições, nossa essência não resplandece quando escondemos as falhas, mas quando as trazemos à luz. A singularidade é esse movimento paradoxal. Aceitar o contraste interno. Reconhecer que somos feitos de luz e sombra, de quedas e de forças, de dúvidas e de fé. É nesse entrelaçamento que surge a autenticidade. E quando permitimos que até mesmo aquilo que parecia um fardo se transforme em aprendizado, nossa frequência vibra de forma mais inteira, mais verdadeira, mais irrepetível. Talvez existam pensamentos que retornam em silêncio, desejos que você tenta negar, mas que insistem em bater à porta da sua consciência. Eles parecem desconfortáveis, mas carregam pistas preciosas. São fragmentos da sombra pedindo reconhecimento, sinais de que há energia bruta em você aguardando integração. Imagine observar esses padrões de repetição, as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas formas de se sabotar, não como fracassos, mas como símbolos. Cada repetição é um lembrete de que algo dentro de você ainda busca ser acolhido. Ao reinterpretar esses movimentos internos, eles deixam de ser prisões e se transformam em matéria-prima para a construção da sua singularidade. Quando essa energia é ancorada no coração, algo profundo acontece. A ciência chama de coerência cardíaca, o momento em que pensamentos, emoções e vibrações se alinham. É como se a mente e o coração passassem a conversar em uma única linguagem, registrando no campo eletromagnético a assinatura vibracional que torna você irrepetível. Essa assinatura não pode ser imitada. É o seu código secreto, sua impressão digital energética, a prova viva de que o universo se manifesta de maneira única através de você. Cada vez que retorna a esse espaço interno de coerência, você se lembra de quem realmente é. Não alguém perdido em padrões automáticos, mas um ser que possui a capacidade de transformar até a sombra em luz. Há uma dimensão da vida que só se revela quando aprendemos a enxergar além dos fatos. Jung nos lembra de que os sonhos são mapas simbólicos, roteiros do inconsciente que mostram a alma em movimento. Mas não são apenas os sonhos noturnos que carregam esse sentido. A própria vida desperta pode ser lida como uma metáfora, um mito em andamento que se desenrola em cada gesto, em cada desafio, em cada silêncio. Quando olhamos o cotidiano apenas como sucessão de tarefas, tudo parece banal. Mas quando o vemos como narrativa simbólica, percebemos que cada instante contém um chamado mais profundo. Uma pessoa que enfrenta a ansiedade diariamente, por exemplo, pode estar encenando o arquétipo do herói que se levanta contra um dragão invisível. O que parecia uma luta solitária se revela como parte de um enredo ancestral que ecoa na história da humanidade. A vida, assim, deixa de ser apenas um conjunto de acontecimentos aleatórios e ganha uma tessitura cósmica. Somos símbolos encarnados. Cada um de nós é uma metáfora viva, que traduz no corpo, nas escolhas, nas dores e nos reencontros. Uma verdade que não pode ser expressa por outro ser. E quando compreendemos isso, até mesmo nossas fragilidades mudam de significado. A tristeza pode revelar a alma do poeta. A dúvida pode dar origem ao buscador espiritual. O silêncio pode ser a linguagem do sábio. Tudo, absolutamente tudo, pode se tornar expressão de singularidade quando aceito como parte de uma metáfora maior. Esse é o segredo esquecido. Sua vida não é apenas biografia, é também mito, não é apenas linha do tempo, é também símbolo em movimento. E cada símbolo, quando reconhecido, desperta a consciência de que a singularidade não se explica apenas com palavras. Ela se vive, se encarna, se respira. A ciência e a espiritualidade se encontram quando falamos do mistério de ser único. Bruce Lipton nos mostra que não somos prisioneiros do DNA. A epigenética revela que pensamentos e emoções modulam a expressão genética, moldando quem nos tornamos a cada instante. Isso significa
que a singularidade não é apenas uma dimensão espiritual, mas também biológica. Cada célula responde de maneira diferente à energia que você emite, criando um mosaico irrepetível de experiências vividas. Neville Goddard acrescenta uma verdade complementar. É pela imaginação que essa singularidade se torna realidade palpável. Aquilo que você imagina não é um devaneio passageiro, mas a semente que dá forma ao campo vibracional que o rodeia. Sua vida não se resume ao que lhe acontece, mas à maneira singular como você imagina, sente e responde ao mundo. Essa é a síntese. O que o torna único não é apenas o que deseja, mas a forma como vibra esse desejo no coração. Sua singularidade não se mede por conquistas visíveis, mas pela frequência invisível que sustenta cada pensamento e cada emoção. O universo não busca cópias, ele se expande através de expressões originais. Assim como nenhuma impressão digital se repete, nenhuma alma reverbera no universo da mesma forma. Você é uma frequência irreproduzível, uma melodia que jamais poderá ser substituída. E talvez a grande pergunta não seja o que ainda falta em mim, mas e se aquilo que considero minha dor for justamente o portal da minha transformação? Nesse instante, a sombra deixa de ser um peso e se torna o código secreto da sua singularidade. Um código que apenas você pode decifrar e que o universo inteiro aguarda em silêncio para ouvir.